Salmo 10, dia 10, cura de dentro para fora com a salmoterapia. Eu sou Samara Sarmento, fica comigo até o final desse vídeo curto, mas que eu quero te entregar uma porção poderosa que vai te curar internamente e vai transbordar para a sua vida e as pessoas ao seu redor. Capítulo 10 de Salmos, o título do capítulo é A Audácia dos Perseguidores e o Refúgio em Deus. Ele começa fazendo um questionamento a Deus. Por que te conservas longe, Senhor? Por que tu estás longe de mim? Por que te escondes nos meus tempos de angústia? Olha só, que dor, né? E aí ele continua falando sobre o ímpio, e ele fica olhando para o adversário, falando sobre o que é que eles estão fazendo, e ele continua dizendo o que é que eles estão nas aldeias, eles estão pecando, eles estão roubando do pobre, ele começa a colocar os seus olhos aonde? Nos problemas, no que os inimigos eles estavam fazendo. E depois, no verso 11, ele diz, né? O Senhor cobriu seu rosto, parece que não está vendo isso. Olha só. Quero trazer aqui uma reflexão, que é a autorresponsabilidade. Quantas vezes nós não temos uma postura de achar que o outro é culpado pelo que está acontecendo conosco? Quantas vezes nós não olhamos a vida do outro como referência e reclamamos porque a vida dele parece que está melhor, que o Senhor não está vendo a minha? Isso é distração, isso é falta de autorresponsabilidade, porque eu tenho que entender que a minha situação, eu tenho controle, eu tenho domínio, eu posso mudar, eu posso enxergar de outra forma, ter novas perspectivas. A minha vida, ela não pode ser condicionada ao comportamento dos meus inimigos, dos meus amigos, do governo, do meu trabalho, do meu chefe, do meu marido. Não. O Senhor, ele nos deu sabedoria para nós guiarmos os nossos próprios passos. Então aqui eu percebo que Davi, ele começa a tirar o foco daquilo que ele precisava sarar, que era a sua angústia. No verso 1 ele diz, Senhor, eu estou em tempos de angústia. Por que tu está se escondendo de mim? Será mesmo que o Senhor, ele se esconde de nós? Eu tenho aqui uma certeza, e vou te dizer que não. A Bíblia fala que os ouvidos do Senhor estão sempre inclinados para nos ouvir, os seus olhos sempre estão atentos e rodeando, sondando o nosso coração, a nossa mente, todo ao nosso redor, mas o Senhor, ele também vê quando nós estamos ali numa postura de coitados, numa postura de vítima, numa postura de focar e olhar o defeito do outro. Vamos lá. Qual é o movimento que você precisa fazer hoje? Qual é o movimento que você precisa fazer hoje para que o seu pensamento ele esteja focado em você, nas suas atitudes, naquilo que você pode fazer para mudar o teu cenário? Porque enquanto você estiver terceirizando, olha só, ele continua falando do inimigo que está armando ciladas, que está roubando, que está fazendo isso, aquilo, outro. Aí parece que ele dá um sacode assim e dá um estalo nele. No verso 12 ele diz assim, Senhor, levanta-te, levanta a tua mão e não se esqueça dos necessitados. Ele lembrou que ele pode fazer pedidos específicos ao Senhor. Eu quero te lembrar isso hoje. Você pode fazer específicos pedidos ao Senhor. Dizer, Senhor, eu quero que o Senhor entre com providência nisso aqui. Senhor, é nesse boleto de $80, de R$ 80, é nessa causa do número de processo tal, é nesse aluguel, na minha saúde, é na dor da minha unha. É oração específica. Lembra-te que o Senhor, ele está o tempo todo ouvindo e que não cabe a nós questionarmos o porquê. Todas as vezes que nós perguntamos ao Senhor o porquê, nós estamos nos colocando em uma postura julgadora. Todas as vezes. Então, é como se você dissesse assim, Senhor, se eu fosse eu faria diferente. Né? Eu faria muito diferente e eu não iria ficar numa postura dessa forma que o Senhor está. Por que o Senhor está fazendo isso? Porque quando eu faço essa pergunta, porque observe, né? Quando eu faço, por exemplo, aos meus filhos, por que você não lavou os pratos? Aí é como se eu estivesse dizendo assim, se fosse eu teria lavado. Por que o Senhor não está me escutando? Se fosse eu estava escutando você. Sabe?
Então, esse porquê, ele sempre é questionador, é como se fosse uma postura de julgamento. Não é para isso que o Senhor nos convidou? Que você saia dessa posição de porquê e diga assim, Senhor, eu não entendo o porquê. Vamos orar comigo para a gente fechar isso aqui. Eu não entendo o porquê, mas vamos fechar com o verso 11 do capítulo 10, dia 10, capítulo 10, verso 17, perdão. Senhor, tu ouviste os desejos do manso, confortas o nosso coração e os teus ouvidos estarão sempre abertos para nós. Olha só, que mudança de mentalidade. Não, parece que Davi, ele aqui permeia entre um caminho de lamúria, reclamação, questionamento, julgamento, e aí no verso 17 ele desperta. Tu ouviste, sim, Senhor, os nossos desejos, os desejos do mansos. O Senhor é aquele que faz, verso 18, faz justiça ao órfão, ao oprimido, para que o Senhor seja glorificado. É isso. Caia em si agora e perceba que às vezes é só uma mudança de perspectiva, sair daquela posição de coitadinho, de estar julgando, dizendo, a culpa é do governo, do meu chefe, do meu marido, dos meus filhos. Não, assume a responsabilidade, traz para a tua vida assim, sim, Senhor, eu sei que o Senhor me escuta e eu te peço especificamente sobre essa causa e sai dessa posição de falta de autorresponsabilidade. Tudo bem? Um beijo, te vejo no próximo vídeo, dia 11, hein?